Começamos a nossa história nos apresentando a Ayashi Megumi, a garota que todos chamam a rainha da escola. Mas naquele dia eu vi algo completamente diferente. Um segredo que não deveria ser descoberto. Então o Prota acaba perguntando sobre o pulso dela e ao mesmo tempo voltamos algumas horas atrás. E vemos que alguém está limpando os azulejos e o ralo. E é o Prota, o Yamamoto, que está no primeiro ano da faculdade e ele está muito alegre por ver todo o seu banheiro limpinho. E o Prota acha isso incrível a limpeza, porque o esforço é recompensado, diferente das outras pessoas que são irracionais e bem injustas. E ele termina a limpeza, só que ele nota que o turno da noite dele já está começando e ele fala que a noite é quando ele recebe mais. Porém, ele ainda assim tem um tédio. Mesmo para uma noite, está parado demais o estabelecimento, porém ele nota uma coisinha nas câmeras. Um cliente. Então esse cliente termina de fazer suas compras e chama o Yamamoto. E fala que já faz um bom tempo e ele começa a reconhecer essa voz. Ele pensa que isso não é possível. Ele pergunta se é a Megumi. E ele pensa que pode ser até mesmo uma brincadeira ela estar morando agora em Tóquio com ele. E vemos que é a Megumi bem normal, e não mais loira como ela estava antes. Megumi pergunta se o Prota mora aqui e ele fala que sim, um apartamento aqui perto. E ela fala que ela mora mais ou menos perto. E ela pergunta em qual universidade ele entrou, ele falou que foi na Universidade K e ela fala que isso é bem incrível para ele, porém ele pensa que é estranhamente a Megumi puxando assunto com ele. Ele pensa que só passou 4 meses da formatura e ela mudou completamente. Voltando para a época do colégio, a Megumi era... Bom, houve um momento em que ela largou a borracha no chão e o Prota viu isso. E ele ficou lá encarando a borracha da Megumi no chão. E ele ficou se perguntando se ele deveria pegar ou ignorar. E ele pensou que se ele não pegar, provavelmente ela vai reclamar disso daí depois. Então ele acaba pegando. E quando ele ia pegar a borracha, ele nota que a Megumi está com uma cara bem de nojento. Então ele devolve a borracha e fala que ela deixou cair isso daqui. Só que ela ainda tá com uma cara de nojento. E o Prota fica se perguntando qual é o problema dela. E o Prota pensa que a Megumi sempre foi popular, bonita e sempre recebeu declarações dos garotos. E ele até mesmo viu um cara receber um fora dela. E o Prota acha aí tudo nojento, porque ele não entende o que esses caras veem na Megumi. Quando o cara termina de se declarar para a Megumi solta uma baforada nele. E a Megumi acaba debochando do pobre Beta, e ela acaba ganhando consequentemente por causa disso o título de a Rainha Arrogante. Voltando para o presente, ele lembra que não tem uma boa lembrança dela, então é melhor não continuar com esse papo. Então ele pergunta se ela precisa de sacola, e ela fala que sim, porém o Prota nota que tem uma mancha no pulso dela. Ela tenta esconder, porém o Prota pergunta o que é essa mancha. E então ele finalmente se toca que ela está usando um moletom totalmente grosso, cobrindo toda a parte de cima dela em pleno verão. Então ele acaba tendo uma conclusão que ela está escondendo algo. E a Megumi fala que ela apanhou do seu namorado. E o Prota fica em choque com isso daí. Então o Prota pergunta onde é que o namorado dela está. Ela fala que está em casa e que eles moram juntos. E o Prota acaba falando que isso aí é bem rápido, até mesmo para ela. E a Megumi acaba debochando do Prota, falando que ele sempre falou demais. Então ela acaba indo embora e o Prota pensa que isso daí é o normal dela, porque ela sempre detestou ele. Porém, ele se pergunta por que ela foi tão honesta falando que o namorado dela bateu nela. Ele acaba tendo várias dúvidas porque a Megumi foi tão vulnerável com ele, é logo a rainha, e se ela vai voltar para a casa do namorado e assim acontecer tudo de novo. Então ele acaba chamando a Megumi de volta. E ele pede para que a Megumi fique na casa dele hoje. A Megumi fica irritada e pergunta o que é que ele quer, porém ele fala que não é desse sentido assim. Porém o Prota fala que não é nada disso e até mesmo sugerem que ela durma na casa dele e ele vai dormir no hotel. Ou até melhor do que isso, ela ligue para os pais dela e tenta voltar para a casa deles. Porém, a Megumi fala que os pais dela deserdaram ela e ela até mesmo largou a faculdade, largou a família só para ficar com esse tal namorado dela. Ambos ficam quietos durante o momento e o Prota acaba falando que é melhor ela não voltar para a casa do namorado hoje mesmo. Então ele acaba pegando a chave extra que ele tem e acaba mandando por mensagem o endereço da casa dele. Só que ela fala que não precisa da chave, que ela vai esperar por ele. Porém, a Megumi fala que ela pode esperar até o Prota terminar o seu turno, então ela fica meio que coçando o seu cabelo.
Então o Prota fala que o turno dele acaba em mais ou menos meia hora e que é para ela ficar enrolando durante todo esse momento. E ele fica pensando se é essa mesma rainha da escola. Só que não parece ela, principalmente pelos hematomas que ela tem. Vemos que já terminou o turno e agora o Prota está na sua casa, falando que é aqui onde ele mora. Ele pergunta se é arrumado, porém ela fala que está bem vazio, então ele acaba trazendo um chá para eles. Ela não consegue acreditar que ela está devendo para o Prota. O Prota fala que ele só fez o que qualquer um faria, porém a Megumi fala que é um momento bem conveniente para ele, mas que ambos precisam esfriar a cabeça. E ela acaba falando que ele estava de mau humor e o Prota tende como ele o namorado dela. E ela acaba falando que o seu namorado não bate nela sempre, porém só quando tem algum problema na vida ou no trabalho, ou alguma coisa relacionada a isso daí. E ela não dá muito apoio a ele também. Porém o Prota fala que isso daí não é uma coisa que a Megumi do colégio falaria. Porém, o Prota acaba pensando nisso tudo e pensa que deixar esse momento assim, ou até mesmo ela evitar ele essa noite, talvez não seja a solução. Então ele acaba falando que ela pode passar a noite aqui e que eles vão se ajudar por enquanto. Porém, a Megumi fala que o Prota também mudou muito desde o colégio. Então a Megumi pergunta se ela pode tomar banho e que se ele pode emprestar alguma roupa. O Prota aceita e acaba dando uma de suas roupas para ela. E vemos que a Megumi está tendo um belíssimo banho. E o Prota acaba pensando que a Megumi do colégio está tomando um banho no seu chuveiro e que é melhor ele se trocar. Porém, a Megumi acaba terminando o seu banho e quando o Prota ia ver ela elogia o banheiro do Prota falando que é bem limpinho e ela não está mais usando um moletom, uma camiseta normal e um shorts pequeno. E o Prota consegue notar que ela está cheia de hematomas. E a Megumi fala que está bem feia a situação, mas o seu namorado é um caso completamente perdido, às vezes. Porém, o Prota nota que esses hematomas são bem antigos e a Megumi fica um pouquinho estranha com isso. Ele nota que ele não deveria se meter nisso, porém ele acaba falando que ela não deveria sofrer tanto assim por alguém como aquele sujeito. Porém, a Megumi pergunta o que é que o Prota sabe sobre isso, e o Prota fala que não sabe muito, ele só falou uma coisinha, e se ela quer dar atenção a ele, é problema dela. Porém, o Prota acaba pensando que se algo terrível acontecer com ela e todo mundo notar que o Prota não tentou ajudar ela, ele vai se sentir com muita culpa com tudo isso. E ele só está dizendo isso daí para proteger ela. E o Prota acaba perguntando se ela é o saco de pancadas do namorado dele e que se ele faz isso o tempo todo e ela ainda quer ficar com ele. A Megumi pergunta sobre o Prota e está sendo bem altruísta com tudo isso, falando palavras bonitas, porém o Prota pensa que ela só está sendo usada e que ele não queria falar isso e que ela provavelmente vai detestar ele. Ele fica se perguntando que tipo de sentimento de raiva é esse, e então ele acaba falando que mesmo se o namorado dela nem mesmo dá um obrigado pra ela, então ela acaba ficando com ele, e ele finaliza falando se ela quer voltar para a casa do namorado, ele está de boa com isso, porém a Megumi não fala nada. E o Prota se pergunta se ele foi longe demais, e provavelmente a Megumi está brava com ele. E ele fala que ele fez a parte dele, porém quando ele ia olhar para Megumi, ela está um pouquinho mais tranquila e falando que isso tudo é uma chatice. Ela fala que está com sono e o Prota fala para ela dormir na cama que ele dorme no chão, porém ele nota uma coisinha, que ela deve pensar muito bem nessa situação e não ter pressa para responder ele. E a Megumi fala que ele parece um monge iluminado e não é à toa que ele ainda tá solteiro nessa vida. Porém, o Prota ignora isso daí e começa a dormir no chão. E está lá o Prota dormindo no chão e a Megumi dormindo na cama. O Prota pensa que não tem como ir dormir nessa situação, porém a Megumi está olhando para o Prota. E então ela acaba chamando o Prota. E ela pergunta se eles vão fazer aquilo agora. E o Prota fica em choque com esse tipo de pergunta. E o Prota fica se perguntando se é aquilo, mas ele pensa que ele só deixou ela entrar aqui por impulso e só isso. Ele pensa que isso tudo é uma pegadinha, porém a Megumi logo se joga para abraçar as costas do Prota e ele fica todo nervoso com isso daí. Ele pergunta o que é que ela está fazendo, porém a Megumi fala que ele estava aí acordado e escutou o que ela pediu. E ela fica tocando no Prota e ele pergunta se ela só está abraçando ele para testar ele.
Ela fala que é só um abraço e o Prota fala que quem deu a permissão isso daí para ela, porém ela fala que agora ela precisa de permissão para isso. O Prota pensa que ela tem namorado, porém ele não deveria tocar nesse assunto agora. A Megumi pergunta se o Prota já fez isso daí antes, ele fala que já, mas ela não acredita. Ela fala que ele tá bancando o durão, aperta ainda mais as costas dele e fala que isso é bem fofo. Porém, vemos que o Prota para com tudo isso e pede para ela parar por um momento. Então a Megumi começa a falar que seu namorado no início era bem gentil, atencioso e que não fazia essas coisas horríveis que ele está fazendo agora com ela. Mas a relação deles mudou quando ela foi morar com ele e ele começou a bater ainda mais nela, mesmo não estando muito irritado, e que ele só deve estar confuso com seus sentimentos com relação a ela. Ele humilhava, agredia ela verbalmente, falando que ela nem mesmo ganhava dinheiro, porém quando ela tentava achar um emprego, ele falava que ela nem mesmo terminou a escola. Os dois ficam ali, sem falar nada. E a Megumi fala que essa história não é muito divertida e está tudo bem o Prota ir dormir agora. Porém, ele fala que ela sofreu muito com relação a seu namorado. A Megumi pede para o Prota repetir isso daí, porém ele fala que não vai repetir e ela fica insistindo, porém ele fala para ela ir dormir. Ela fala que o Prota é um caso perdido, porém o Prota fica todo vermelho com isso tudo. E a Megumi acaba cochichando no ouvido do Prota, falando que fazia tempo que ela não ouvia esse tipo de coisa. Então o Prota acaba nos contando que foi assim como eles acabaram morando junto. Então vemos que já é de manhã. E o Prota se pergunta por que ele está no chão, porém ele logo lembra o motivo. E ao lado dele tem uma garota cheia de hematomas. E essa garota é a Megumi. E ele finalmente toca na real que a Megumi está ali dormindo ao lado dele. E ele acaba falando meio baixinho que ela mudou muito desde a época da escola. Mas começa a preparar o café da manhã. A Megumi acorda e o Prota fala que ela finalmente acordou e pergunta se o corpo dela está doendo. A Megumi logo lembra que está dormindo com o Prota e dá bom dia para ele e acaba respondendo que o corpo dela está totalmente dolorido. O Prota lembra que ela deveria ter usado a cama, porém a Megumi fala que não é para ele exagerar tanto. Então ela acaba notando que o Prota está fazendo yakisoba pela manhã. Ela pergunta se o Prota é bem na cozinha e ele fala que sabe se virar e que ela já é para ir para a mesa porque está ficando pronto. Então ele acaba servindo yakisoba para os dois. Quando a Megumi ia provar o yakisoba, ela nota que está uma delícia. O Prota meio que agradece isso daí olhando para o celular e ela fala que isso é bem falta de educação e ele pensa que é um mau hábito de quem mora sozinho. E vemos que a Megumi já terminou de comer. Então o Prota fala que só seguiam as instruções e o gosto estava meio industrializado, porém a Megumi fala para ele não estragar o momento. Então ela se levanta e começa a pegar a louça, porém o Prota fala que ela é visita e ela não deve fazer isso. E ela pergunta se é para ela pagar sobre a comida e a estadia, porém o Prota fala que não. Então ela acaba pedindo um pregador de cabelo, mas ele fala que não tem e se serve um elástico de dinheiro. Ela pergunta se ele sabe o que isso acontece e que dói muito o cabelo e até mesmo arranca, só que o Prota fala que não sabia disso daí e sugere uma outra coisa e ela acaba aceitando. Então a Megumi começa a amarrar o seu cabelo. E depois de amarrar, ela vai para a louça, lavar a louça suja. Só que o Prota pensa que ela ao menos deveria relaxar enquanto ela está aqui. Então ambos acabam sentando e falando que é bom eles decidirem o próximo passo e que a Megumi lidera nesse momento, mas ela está com medo de escolher uma coisa errada. Então o Prota sugere ela ir com calma e encarar essa situação toda como se fosse uma forma de objetividade. E se ela errar, ele vai estar aqui para ajudar ela. E ela pergunta como é que ele pode ter tanta ajuda assim, tanta autoconfiança. Porém, a Megumi fala que é impossível ser totalmente racional e que às vezes vamos se levar pela emoção e que é impossível não ter arrependimento de uma coisa que você fez. Só que o Prota fala que não é impossível. E fala que tudo vai dar certo, porém a Megumi questiona isso daí. E o Prota fala que é bem simples, que ele está aqui para ajudar ela, com uma pose bem confiante. Só que ambos ficam em silêncio e o Prota começa a ficar constrangido com essa pose. Porém, o Prota reformula o que ele quer dizer, que se ela estiver com medo é só ela falar com alguém, e ele está aqui para falar com ela. E a Megumi fala que nem parece o Prota e que ele estava parecendo uma pessoa tão autoconfiante. E o Prota fala que não é nada sobre confiança, e sim ele está sendo egoísta e ele quer que ela faça o que ele acha que é certo.
Porém, vemos que a Megumi ficou bem animadinha e fala que o Prota é sempre tão complicado. Então, o Prota fala para eles começarem desde o início e que ele vai tentar ajudar ela. Então, a Megumi começa a contar toda a história, brincando às vezes para não pesar tanto o clima. Mas essa história não tinha nada de engraçado. E mesmo assim ela tá contando tudo isso sorrindo. Porém, a Megumi fala que o seu namorado não era todo nervoso assim. E que mesmo se ela lhe batesse bem feio nela, ele sempre se desculpava todas as vezes, falando que nunca ia fazer isso de novo. Então, o Prota fala que essa violência doméstica segue um ciclo. E então, o ciclo dessa violência doméstica é a seguinte. Primeiro temos a fase em que o namorado fica irritado. Depois, ele desconta essa raiva na Megumi violentando ela. Depois, ele remói tudo isso e sente pena dele mesmo. Porém, ele volta a ficar irritado, aí volta a agredir, volta a ficar remorso. Megumi se surpreende que o Prota entende muito bem sobre isso. Mas ele fala que só fez uma pesquisa agora há pouco. E então, ele acaba perguntando se ela já falou isso daí para alguém, e ela fala que ele é o primeiro. E o Prota pensa que isso daí é bem estranho, e ele pergunta onde é que está o celular dela. Porém, ela fala que ela não tem mais, já que ela tem um namorado, e o namorado já deveria ser suficiente para ela. Então ele fala um pouco mais baixinho que será que esse namorado quebrou o celular dela. Então a Megumi pensa que ela perdeu todos seus contatos, e que agora ela ficou sem saída com relação a ele. Então, Prota pensa que a ideia original dele é só ele aliviar um pouquinho esse peso na consciência e depois dizer adeus para a Megumi. Porém, agora ele mudou a ideia e que agora ele vai tentar se livrar desse namorado e custe o que custar. Então, a Megumi fala que o seu namorado bate nela, porém ele tem um lado gentil e bem fofo lá no fundo. Então, o Prota pensa como é que ele vai fazer essa ação. Porém, a Megumi fala que ela vai terminar com o seu namorado, já que o Prota deu uma nova visão para ela. O Prota fica em choque, porém a Megumi fala que ele estava certo e que o namorado dela só usa ela para satisfazer esses lados dele. Então a Megumi já fala que já sabe o próximo passo, e ela fala que agressores normalmente costumam se apegar às suas vítimas, então esse término não vai ser muito pacífico. E o Prota logo fala que vai ter uma chance em que o namorado dela vai tentar se vingar da Megumi. Então a atitude mais sensata é fazer o namorado perder o interesse com relação a Megumi. Só que a Megumi se pergunta se o Prota não ia encher ele de porrada, porém o Prota fala que ele não é esse tipo de pessoa. Porém, o Prota fala que eles têm que fazer umas paradas antes, como o hospital, a delegacia. Porém, a Megumi estranha essa ideia dela ir para a delegacia. Então, o Prota fala que eles vão fazer uma queixa sobre o namorado dela e, com muita sorte, ele já vai estar preso antes de tudo isso acabar. Então, dessa forma, a Megumi vai estar mais certa e então a Megumi corta o Prota falando que eles não precisam ir tão longe assim. Então, o Prota começa a citar os grandes feitos do namorado perfeito da Megumi, que é que ele cortou os laços de todo mundo com relação a Megumi, deixou ela cheia de hematomas, cortou o laço da Megumi com a sua própria família, deixou ela sem celular, deixou ela sendo torturada psicologicamente e fisicamente, que depois disso tudo ainda assim fez ela não querer ir para a polícia. Então a Megumi fica ali quieta pensando nisso tudo. E o Prota pergunta que se esse não é o plano original deles. Porém a Megumi fala que de terminar e denunciar uma pessoa são completamente diferentes. Então o Prota fala que está tudo bem não envolver a polícia. Então eles acabam entrando no consenso sobre isso. E o Prota fala que ele só está aqui para ajudar o que a Megumi quer fazer. E que se ele errar, ele vai escutar o que a Megumi realmente quer e vai apoiar ela. Porém ele tem um pedido nisso tudo, e é para ela não levar tudo ao pé da letra. A Megumi não entende, porém o Prota fala que se você gosta de algo, é para você falar sem rodeios, e era isso que ela deveria ter falado antes. Então, por hora, não vai ter polícia, já que a Megumi não quer sofrer mais do que já tá sofrendo com isso tudo, e que ela pode ficar na casa do Prota por enquanto.
Então a Megumi fica toda nervosa e fala que essa era a verdadeira intenção dele, porém o Prota não entende isso daí. Ela fica toda irritada com o Prota, perguntando o que é que ele imaginava que ela ia fazer com relação a ela. Porém o Prota explica que ela mora com o namorado, ambos na mesma casa, e que se ela voltar para casa, o namorado vai estar lá, e no pior dos momentos atuais, o namorado já está procurando por ela, então ela deveria ficar aqui que é seguro para ela. E ele termina de explicar tudo isso e a Megumi finalmente entende a situação. Ele fala que tem mais uma coisa que a Megumi tem que fazer mesmo ela não gostando disso daí, mas o Prota pensa que é melhor ela deduzir isso daí por conta própria. Então ele começa a dar dicas falando que ela deveria fazer uma troca de favores com ele. Então o Prota nota que o plano dele está andando um pouquinho errado, então a Megumi fala que é basicamente que ele quer usar o corpo dela e o Prota entende que ele errou de novo. O Prota fala para ela parar com essa besteira, porém ela fica bem irritada com tudo isso e o Prota pensa que essa mudança de humor tá acabando com ele. Porém ele deve entender que a Megumi só está se sentindo odiada por ser tratada como objeto. Então ele começa a falar o verdadeiro motivo que ele quer que ela atenda esse desejo e começa a apontar para a roupa dela. E é o que ela está escondendo, os hematomas, e que eles devem ir para o hospital agora, então ela entende a situação. E ela demonstra esse entendimento com uma cara bem delicada, porém o Prota nota que ela está um pouco decepcionada com isso daí. E o Prota entende que nunca vai entender a Megumi, então eles vão para o hospital e o laudo médico é que a Megumi está cheia de hematomas, tanto por fora como por dentro, e seus ossos estão completamente fragmentados. Depois disso daí, ambos vão para casa juntos. O Prota pensa que o laudo médico ajuda, porém, quando o médico fazia as perguntas, a Megumi ficou se esquivando das perguntas para esconder o fato que ela ainda está com medo do namorado. Então, Prota entende que ainda assim não é o melhor momento dele fazer uma denúncia e acaba chamando a Megumi. Ele acaba perguntando sobre a roupa dela que está um pouco quente e a Megumi concorda com isso daí. Então ele sugere que ela deveria fazer compras com ele hoje. Então ele pensa que por enquanto vai tentar ir aos poucos mudando a opinião dela sobre a denúncia. E a Megumi pergunta sobre o dinheiro e o Prota fala que ela pode pegar algumas coisas, mas não tudo. E então ela fala que um dia vai devolver todo esse dinheiro que ele está gastando com ela. E o Prota fala tudo tranquilo que é para ela não ter pressa com isso daí. Então ambos vão às compras juntos. E na calada da noite a Megumi já está dormindo. Porém, o Prota acorda bem de manhã e vemos que ele ainda assim está tendo dores por dormir no chão. E ele pensa que ainda está bem de manhã, então ele pode fazer uma faxina bem rápida. Mas ele lembra que a Megumi está aí e ele pensa que é melhor só fazer o café da manhã para eles. Então ele come o seu café da manhã e depois deixa o café da manhã da Megumi no prato e pensa que é bom ela começar a dormir o quanto de tempo que ela necessita. Só que quando ele vai para a escola, ele pensa que pular a faxina matinal meio que incomoda ele. Então vemos que o Prota já está voltando para a sua casa com um monte de bagagem. Ele pensa que já é um alívio ele ter comprado um novo colchão, e quando ele entra na sua casa, ele nota um cheiro de comida. E a Megumi está fazendo a janta de hoje. Então a Megumi dá boas-vindas para o Prota, e o Prota pensa que foi uma boa escolha comprar o presilha para a Megumi. E ela pergunta se o Prota gosta de hambúrguer caseiro, porém ele fala que ela não deveria fazer isso e ele poderia fazer isso quando chegasse. Só que ela fala que quem está aqui de favor é ela, então é o mínimo isso daí. Então o Prota fala que a Megumi é muito boa na cozinha, só que ela ainda encara ele perguntando se ele gosta ou não de hambúrgueres caseiros. E ele fala que até mesmo gosta, porém a Megumi solta um sorriso falando que ele deu uma resposta bem vaga. Então o Prota sai da cozinha, porém a Megumi pergunta para ele se eles podem falar sobre uma coisinha que ela gostaria. Só que o Prota logo lembra se ele comprou ou não carne moída. Então a Megumi começa a se ajeitar para comer e fala para eles terem uma boa refeição. E o Prota começa a comer a comida da Megumi e ela pergunta se está bom e ele fala que está delicioso. E ela fica toda alegre com tudo isso e ambos acabam terminando de comer. Então o Prota fala que ele vai lavar a louça, porém a Megumi fala que ele não precisa e ela gostaria muito de se mexer um pouquinho. E a Megumi está lá lavando a louça e o Prota pergunta se ela saiu hoje. Só que o Prota fala que ele falou isso daí de uma forma bem errada e que parece que ele é o namorado possessivo.
Ele pensa que ele não deveria ter falado desse jeito, ele não queria dizer assim, porém a Megumi pergunta se tem algum problema. E o Prota fala que não tem problema nenhum com isso e que ela deveria tomar as suas próprias decisões. Mas sair por aí e correr o risco de dar de cara com o seu ex de novo é muita loucura. E vemos que a Megumi ficou bem chateada com tudo isso e ela grita para o Prota ficar na sua e não se intrometer na vida dela. Então os dois ficam um momento quietos e a Megumi finalmente termina de lavar a louça. E ela se senta ao lado do Prota. E ela se desculpa pela teimosia dela. Mas o Prota fala que na verdade foi ele que errou e que ele saiu às pressas hoje de manhã e eles não puderam nem mesmo conversar sobre isso, porque ele achou que era melhor ele fazer isso daí para não expor muito ela. Só que a Megumi fala que não tem o porquê ele se desculpar. E o Prota pergunta de onde é que ela tem dinheiro, porém ela fala que ela ainda tem um pouco que o seu namorado deu e até mesmo ela fala que quando ela foi no mercado, ela até mesmo suspeitou que o Prota ia ficar brava com ela. Só que o Prota não entende isso daí, porém a Megumi fala que na verdade isso daí faz um pouco de sentido para ela, porque o seu namorado sempre ficava bravo com tudo que ela fazia. E mesmo ele ficando estressado, ele sempre arranjava uma desculpa mesmo sendo boba para agredir ela. Então vemos que o namorado da Megumi sempre questionava ela por tudo que ela fazia, sendo prestativa, sendo cuidadosa, sendo gentil, e ele questionava tudo de uma forma bem arrogante e bem séria, machucando os sentimentos dela. Porém, quando ele comia, ele ficava quieto e era esse momento em que a paz reinava no local. Então ela pensou que se ela fizesse a mesma coisa com o Prota, provavelmente ela teria evitado essa briga. Então o Prota acaba perguntando o que é tão importante para ela querer sair e a Megumi fala que ela gostaria muito de achar um emprego de meio período. O Prota começa a falar que é uma ótima ideia ela querer fazer isso, mas o horário não é muito bom para ela e ela já sabia que ele ia falar isso, então ele acaba perguntando se é tão urgente assim ela querer um trabalho. Então a Megumi fala meio deprimida que se ela não conseguir ganhar dinheiro, ela simplesmente vai ser um peso para o Prota. Então a Megumi fala que um dia ela realmente prometeu devolver tudo o que o Prota está gastando com ela, só que se passar alguns meses o Prota vai acabar falindo, ele vai acabar achando que a Megumi é um peso. Então o Prota fala que entende muito bem a situação da Megumi, mas ele fala que se alguma coisa acontecer já é tarde demais mesmo. Então ele acaba dizendo que é assim que as coisas são. Ele pergunta se não tem outro jeito, mas a Megumi fala toda convicta que não tem outro jeito. E a Megumi fala que é desse jeito que ela quer fazer agora e que se o seu ex-namorado encontrar ela, então vai ter que ser assim. Porém, o Prota logo pensa que tem outras formas do que não se arriscar assim, que pode ser bem perigoso. E ele fica se perguntando o que é que essa garota gostaria de dizer. Então o Prota acaba pensando que ele não consegue entender muito bem ela. E é muito simples resolver esse problema, é só ela ficar aqui até essa poeira toda baixar e então ela pode ficar de boa no fim. E ele entende que a Megumi sabe muito bem desse plano, então ela tá meio que se expondo para se autopunir por tudo isso e tudo isso por causa do Prota. Só que a Megumi está bem pensativa com tudo isso. E o Prota logo pensa que a Megumi foi abusada de todas as formas, fisicamente, emotivamente, psicologicamente, todos os meios possíveis, e ela era a rainha daquela escola e agora ela está tão indefesa. Ele pensa que só faz 4 meses que terminou o ensino médio, depois 3 meses que está na faculdade, e esse cara acabou entrando na vida dela e fazendo ela morar com ele tão rápido. Esse cara deve ter alguma coisa que fez mudar a mente dela. Então o Prota pega o seu celular e mostra uma coisa para a Megumi, e ele acaba mostrando o seu extrato do banco, que tem aproximadamente 56 mil reais. Então o Prota acaba falando que ele tem o controle de todos os seus gastos muito bem estabelecidos, e a maior parte dos ganhos vem da bolsa de estudos e do trabalho, e o aluguel do apartamento é os pais dele que está pagando. E ele fala abertamente que o único gasto que eles vão ter agora é com relação ao mercado, já que ela está morando com ele. Então esses meses que eles meio que vão ficar sem dinheiro, pode até mesmo ser 1 ano ou até alguma coisa a mais, e ela não precisa trabalhar exatamente agora. E a Megumi fala que esse dinheiro é dele e ele deveria gastar do jeito que ele queria. Então o Prota fala que é essa
dessa forma como ele quer gastar esse dinheiro. Então ela pergunta que não faz sentido ele gastar esse dinheiro com ela, porém o Prota fala que faz totalmente sentido para ele, e ela fala que ele é um baita mentiroso. Ele fala que não está mentindo, porém a Megumi fica bem mais brava e fala que ele está mentindo sim. Então ambos ficam ali totalmente silenciosos. Então a Megumi começa a sofrer com sua própria lástima, falando que ela não tem nenhum motivo de estar aqui agora, ela só está fazendo fardo para o Prota e ela está envolvendo ele nos problemas dela. E ela começa a ficar totalmente deprimida, falando que ela não tem mais nada e não sobrou mais nada pro Beta. Então o Prota pensa que esse é o verdadeiro motivo dela querer algo. E ela veio com esse papinho desde o início porque ela queria trabalhar para recuperar sua própria dignidade que foi tomada. Então o Prota fala que existe um motivo pela qual ele quer que ela fique aqui. Ela fala que é mentira, porém ele fala que não é mentira de novo. Então o Prota começa a falar que ela vai ficar aqui para cuidar da casa, já que ele vai ter o trabalho, a faculdade, não vai ter muito tempo para limpar a casa do jeito que ele gosta. Então ela pergunta que é só isso, porém ele fala que ele é um cara bem metódico com relação à limpeza. Ele começa a falar que se tiver um pinguinho de sujeira na TV ele vai limpar, uma sujeira bem minúscula no tanque ele vai limpar. E ele fala que ainda assim tem que fazer a faculdade e o serviço, ele nem tem tempo para fazer toda a limpeza que ele gostaria de fazer no seu apartamento minúsculo. Então a Megumi pergunta se ela fazer a limpeza tudo está resolvido, porém ele fala que não, que somente ele pode limpar. E a Megumi pergunta se é alguma coisa sagrada ele querer tanto fazer essas limpezas, mas o Prota fala que é somente o hobby dele, que esse é o motivo dele ficar vivo. Então ele acaba dizendo que se a Megumi fazer todo o resto, ele vai poder focar 100% na limpeza, então ele vai poder emprestar o seu dinheiro para a Megumi, mas ela fala que isso é um motivo bem besta. Porém ele lembra que aquele hambúrguer que ela fez estava uma delícia, ele agradece de novo a ela, e ela fica toda encantada com essa atitude. E acaba perguntando o que é que foi isso tudo que ele fez. Porém, ela acaba falando que ela vai acabar tendo mais trabalho para o Prota. Porém, ele fala que esse é o peso de morar junto. Então a Megumi meio que aceita não procurar um emprego por enquanto, e o Prota aceita isso daí. Então vemos que a Megumi acaba perguntando se ela pode preparar uma marmita para o Prota para quando ele for para a faculdade, mas ele pergunta o porquê disso daí. Então a Megumi fala que é bem mais em conta, já que ela vai fazer o almoço, também tem que fazer o almoço para ele, e ele pensa que vai dar bem mais em conta do que o almoço no refeitório, e ele acaba aceitando isso daí. Porém, vemos que a Megumi também quer mais uma coisa, e é com relação ao que ele gosta em si, de comida, é claro. E o Prota fica em choque com isso daí. Ele até mesmo tenta checar se o seu coração voltou a bater de novo, e ele fica se perguntando o que é que ele fez agora há pouco. O Prota acorda e já nota que é o terceiro dia que ele tá dormindo com a Aishi Megumi, ou então Aya, e ele pensa que esse colchão é muito incrível porque ele acordou sem dor. Mas ainda é 4h30 e gostaria de fazer uma limpeza na sua casa, então ele pensa em qual lugar ele poderia fazer essa limpeza para não acordar a Aya. Então ele escolhe limpar o banheiro. Depois de uma hora, a Aya acorda e já dá bom dia para ele, e ela fala que não achou que ele acordasse tão cedo para fazer faxina. Depois disso, ela começa a escovar os dentes, e ela pergunta se o Prota acorda cedo com frequência, e ele fala que sim. E vemos que a Aya pergunta de novo se o Prota acorda bem cedo, e ela fala que nem reparou que falou isso daí. E ela lembra que ele sempre chegava um pouquinho antes do horário da escola começar quando eles estavam no colégio, e ele era bem esquisito, porém o Prota fala que só porque ele acordar cedo é esquisito, então ela fala para ele esperar porque ela já vai fazer o café da manhã. Então o Prota fica vendo as notícias de hoje. E ele vai pra cozinha e pergunta sobre o prato. A Aya fica um pouco estranha com isso, porém o Prota fala que ele só quer arrumar a mesa enquanto ela está fazendo a comida. Porém, a Aya fala um pouco mais brava que ele irrita muito ela e é para ele sentar e não fazer mais nada. Com o término da comida do café da manhã, o Prota decide se trocar para ir para a sua faculdade, e ele pergunta se pode usar o banheiro rapidinho, mas a Aya fala que ele pode se trocar aqui. Então ele pensa que a Aya já morou com o cara, então ela tá meio acostumada com essa convivência com o homem, porém ele pega suas roupas e vai para o banheiro se trocar do mesmo jeito. Ele começa a tirar sua roupa, coloca uma sua roupa suja na máquina de lavar, mas ele nota que bem em cima tá uma roupa íntima da Aya.
E ela chega do nada falando que o almoço dele já está pronto e ele fica todo nervoso com tudo isso e termina de se arrumar bem rápido. A Aya pergunta o que é que o Prota estava fazendo, porém ele fala que só estava se trocando e ela pergunta qual foi aquele grito e ele fala que ele só se assustou com ela, mas a Aya dá um leve sorrisinho. E vemos que a Aya brinca com o fato do Prota ficar tão nervoso com ela ver ele sem roupa, mas o Prota pergunta qual é o problema disso tudo, só que a Aya fala que ela não se incomoda de ficar sem roupa na presença do Prota. Só que o Prota fala que essa competição é bem estranha, então ele pega sua marmita e começa a ir para a sua escola. Porém, a Aya fala que hoje ela caprichou no almoço dele, que colocou até mesmo a coisa que ele gosta, um vegetal novo aí. O que ela preparou de especial foi um legume com raiz de babosa, cenoura refogada e um molho bem adocicado. E ele aproveita para falar que hoje vai trabalhar também, então ele vai chegar bem à noite. Só que a Aya nota que o Prota não está tão feliz com isso daí, e ele logo fala que ele não gosta de trabalhar, então a Aya fala que ele não é tão certinho assim. E o Prota fala que um trabalho de meio período não paga muito bem, então tem horas que cansa mesmo, e a Aya fica feliz de ouvir isso daí. E o Prota pergunta por que ela está tão animada, porém a Aya fala que ouvir ele reclamando do trabalho por causa do salário é uma coisa como se fosse que ele se esforça muito mais para manter a presença da Aya aqui na casa dele. Ele fala que é claro que ele vai se esforçar para isso, porque ela cozinha muito bem, então ele acaba indo embora e os dois se despedem. No caminho para a escola, o Prota pensa que a chuva parou e conseguiu pegar o trem. Porém, o Prota logo pensa na situação da Aya e pensa que o tempo não vai resolver, na verdade vai piorar. Ele pensa que se a Aya descobrir que o namorado está procurando por ela e ele acabar descobrindo a Aya, ele vai ficar ainda mais possessivo e agressivo com ela. Se ela voltar a ficar com o namorado vai continuar agredindo ela, e mesmo se eles fossem fazer uma denúncia depois de algum tempo, o policial vai perguntar por que eles demoraram tanto para fazer isso. Perguntando por que não procurou eles tão cedo para não ser uma tragédia. Então o Prota ainda pensa que é melhor denunciar agora. Porém, o Prota logo pensa que ele não pode dar essa ideia de novo para a Aya e tem que ser de uma outra pessoa que convença ela a fazer esse tipo de coisa. E já na sua escola ele nota uma garota que é bem popular e muito linda. Essa garota em questão é a Kasahara Akari, a melhor amiga da Aya e uma antiga amiga dele. Ela é a opção perfeita para ajudar com relação à Aya, porém ele nunca falou com ela. E ele pensa que ela pode ter contato com o namorado da Aya, então ele tem que ser um pouquinho delicado com relação a esse assunto. Então vemos que o Prota fica notando a presença da Kasa. Então, o Prota pensa que a Kasa sempre foi a garota popular, conquistava mais garotos do que a Aya, e o Prota, por incrível que pareça, era um encrenqueiro. Ele fazia garotas chorarem, até mesmo elas xingavam ele, e ele pensa que não tem como ele ter uma conversa normal com a Kasa. Então esse plano não vai rolar e tem que pensar num novo plano. Porém, chega a hora do almoço e o Prota já olha o que a Aya fez de novidade para ele. E ele pensa que aquela rainha realmente tratou ele muito bem. E o Prota fica todo feliz com isso e pensa que esse almoço está uma delícia. Vemos que já é de noite e o Prota já chega em casa e pensa que não pensou em nenhum novo plano. A Aya já recebe ele e fala que ela já vai esquentar o jantar. E ela sugere ele tomar um banho primeiro. Então o Prota vai no seu quarto e nota suas roupas bem arrumado. O banho está na temperatura perfeita, a comida já está pronta e o Prota fala para a Aya que ela está mimando muito ele. Ela não entende de início, porém o Prota continua falando que ele só chegou e ela não precisa fazer tudo isso. E ela fala que na casa com o seu namorado, ela sempre fazia esse tipo de coisa para ele. Então o Prota pensa que ela tocar nesse assunto deixa ele um pouco desconfortável. E a Aya continua falando que na verdade ela que ficou surpresa com tudo isso. E mesmo que o Prota não goste que ela faça tudo isso, ela gosta de limpar a casa. Mas a casa já estava a um nível impecável de limpeza. E o Prota fala que ela até mesmo surpreendeu ele com as tarefas de casa. E ela pergunta o porquê ele está surpreso. E ele fala que não está surpreso, mas ele está demonstrando um certo tipo de surpresa. Mas com o término de tudo isso, o Prota fala que agradece muito pela ajuda da Aya.
e que ela necessita relaxar um pouco e não se carregar com todo esse trabalho de casa. Porém, a Aya fala porque ele está dando lição de moral para ela. Porém, a Aya fala que ela só deveria ter escutado um obrigado e não esse tipo de coisa, mas o Prota fala que o foco da ideia principal dela estar aqui é ela relaxar. Ela começa a ficar irritada e o Prota continua falando que ela poderia pegar um pouco mais leve nas tarefas. Porém, a Aya acaba falando uma pergunta para o Prota, que seria já nesse caso que estão morando juntos e que ele pede alguma ajuda para ela. E ela está fazendo essa ajuda e é normal ele reclamar da qualidade de serviço que a Aya está fazendo para atender a ajuda do Prota. E o Prota fala que se você pede ajuda para uma pessoa, é normal você aceitar que a qualidade do serviço vai depender da outra pessoa. E a Aya já pergunta se a comida dela entra em questão com isso daí, mas o Prota fala que a comida dela sempre é deliciosa. Então o Prota fala que ela está aqui e ela pode fazer o que bem entender. Se ela sentir fome e quiser jantar mais cedo, ela pode. Porém, a Aya fala que ela não gostaria disso daí, já que ela ia ficar olhando o Prota comer e ela também sentiria fome de novo. Então a Aya fala que entende o ponto dele, mas não concorda e fala que não vai pegar leve nas tarefas porque ela está se sentindo muito entediada aqui. Ele pergunta por que ela não assiste TV, mas ela fala que é um saco, e então o Prota tem uma grande ideia. Então ele procura uma coisa e acaba achando, e ele entrega essa coisa para a Aya. E é um tablet antigo que ele tem e que não usa, e que ela pode usar agora. Então o Prota fala que ela não precisa fazer tantas tarefas e sim se divertir, porém a Aya fala que o ditado é ao contrário. Porém ele ignora isso daí e acaba dando o tablet para a Aya de qualquer jeito. Então a Aya acaba agradecendo o presente de uma forma muito fofa. E o Prota está rígido por fora, porém por dentro ele gosta do que está vendo. E ele também entrega o carregador, então a Aya fala que vai usar depois de lavar a louça. Porém o Prota fala que ele deve lavar, mas ela manda ele assistir TV. Então o tempo passa e a Aya já está mexendo no seu tablet novo e acaba chamando o Prota. E ela fala que vai devolver o tablet só por 10 minutos para ele. E depois corre para a cama de novo, e quando o Prota olha o seu tablet, ele nota uma coisinha. Ou melhor, várias coisinhas cheias de amor, e ele pensa que ele não limpou o histórico de navegação. E ele fala que deve uma para a Aya e ele começa a apagar seu histórico, mas depois ela chama ele. E ela brinca que o Prota também tem um lado meio mais 18. E o Prota fala para ela parar com esse tipo de papo. Mas a Aya fica rindo muito da situação do Prota e dos seus gostos. E a Aya pergunta qual é o tipo de mulher do Prota e que não pode falar que é com alta e com bundão e que é a Jennifer Lawrence. Então vamos para um novo dia e o Prota já pensa que é a quarta dia que ele tá dormindo com a Aya e ele tá esfregando a janela. Ele fica todo animado que está cheio de sujeira. Porém ele logo pensa que fez merda e a Aya começa a acordar. E ela acorda toda acabada e fala bom dia para o Prota. Então o Prota já se desculpa por acordar ela. E ela fala porque ele está gritando. E ele fala que é porque está gostando muito de limpar. E ele fala que foi muito divertido a sujeira sair bem fácil. E a Aya fala que entendeu muito bem o que está acontecendo. E ela fala que quando a gente está muito animado, é normal fazer barulhos estranhos. E o Prota fica em choque de ouvir tudo isso. Mas ela se desculpa e acaba falando que dormiu demais. Então ela começa a se arrumar, ir para a cozinha e fala que ficou acordada até tarde mexendo no tablet. E o Prota fala que foi bom ela se distrair demais com o tablet e pergunta o que é que ela estava vendo. E ela fala que uns vídeos e o Prota pergunta que tipo. Então ela começa a ficar toda animada e procura os vídeos que estava vendo e pergunta se o Prota gostaria de ver também. Então a Aya começa a falar o que ela viu e para começar é um aniversário de casamento em que o casal decidiu extravagar um pouquinho mais a conta no restaurante. Mas nem conseguiram entrar porque o garçom pensou que eles eram pobres e não poderiam entrar. Então eles acabaram comendo no barzinho que sempre comiam e o chefe de lá fala que isso tudo foi bem absurdo. Só que esse chefe que tava todo bravo com esse casal é na verdade um ex-chefe principal daquele restaurante que recusou o casal, então ele foi lá questionar o dono. E por fim a história termina com o chefe do estabelecimento demitindo aquele garçom grosseiro. E o Prota fica pensando muito bem nessa história.
E a Aya pergunta se essa história é boa e o Prota fala que sim, mas em seus pensamentos ele fala que não gosta muito desse tipo de conteúdo. Então o Prota pensa que esse tipo de conteúdo em que você usa a influência de uma outra pessoa para punir alguém que está te maltratando é um tipo de conteúdo que ele não gosta muito. E que esse conteúdo somente mostra as pessoas reclamando e magicamente alguém ajuda eles, e ninguém assume nenhuma responsabilidade de tudo isso. E ele nota que o histórico do tablet está cheio desse tipo de conteúdo, porém a Aya fala toda animada que parte da história o Prota mais gostou. O Prota não entende de início e ela repete a pergunta, qual foi o momento em que ele mais gostou desse vídeo. E ela fica olhando lá toda animada esperando a resposta do Prota. E com esse silêncio todo, a Aya meio que nota que o Prota não gostou muito desse tipo de vídeo. Só que o Prota rapidamente dá uma desculpa que na verdade estava pensando como aquele garçom foi bem babaca em atender os casalzinhos. E vemos que essa desculpa funcionou porque a Aya acredita nisso daí. Então o Prota fala pra ela maneirar um pouquinho com isso daí e que ela deveria dormir mais. E ele se arruma falando que hoje ele tá de folga, então vai voltar mais cedo. O Prota fica pensando nesse tipo de coisa que a Aya fica vendo, então ele tem uma leve esperança que ela realmente quer que seu ex seja punido, mas ela não sabe muito bem como fazer isso e fica procurando nos vídeos uma forma. Só que o Prota pensa que ele não quer que seja igual aqueles vídeos onde uma nova pessoa apareça e resolva todo o problema, ele quer que a Aya mesmo tome a iniciativa. Porém, o Prota nota que o ex dela não deu nenhum sinal de vida e ele está meio que procurando a Aya faz 4 dias e ela ainda assim está fugindo dele. Então o Prota pensa que não tem mais solução e ele deve pedir ajuda para a caça e logo. Então o Prota pensa nisso um pouquinho mais e chega numa conclusão. Ele meio que estragou tudo ontem, mas hoje vai tentar fazer isso mesmo. E ele procura a caça em todo o local. E ele acaba não tendo sucesso na sua caça à caça. E o Prota fica todo deprimido com isso, porque não conseguiu encontrar a caça, e ele acaba voltando para sua casa todo deprimido. Mas ele nota que na sua casa as luzes não estão acesas, então ele já pensa no pior. E ele pensa que num dia atrás a Aya saiu de casa, e que o ex já pode ter descoberto o local onde a Aya está. E talvez ele seguiu a Aya e acabou invadindo a sua casa para raptar ela. Então o Prota começa a correr desesperadamente para ver se a Aya está em sua casa. Com isso, vamos para um momento bônus. Vemos que a Aya está vendo aquele programa que ela sempre gosta e o Prota pensa que isso daí é uma bela besteira. Então ele pergunta se a Aya pode fazer um pouco mais de silêncio e ela se desculpa por estar fazendo muito barulho e atrapalhando ele com seu trabalho da faculdade. Porém, o Prota fala que não é trabalho da faculdade, porque ele já faz isso aí no dia da faculdade em si. Então ela pergunta o que é, e ele fala que é uma coisa muito mais importante. Ela fala que é as contas, mas ainda não é isso. E ela pergunta se ele está calculando as calorias, porém ele fala que é bem perto disso, é uma tier list do mercado das cidades, mas ela não acredita que o perto dele é isso. E a Aya fala que ele é bem esquisito por fazer esse tipo de coisa, mas ela nota que o mercado Rank S está bem longe, e o Prota fala que fica perto da faculdade e que ele pode pagar com o celular. Depois vemos o mercado Rank A, que é perto e também aceita o pagamento pelo celular. O Rank B, que é perto, tem muita variedade, mas não aceita o pagamento pelo celular. Então a Aya questiona o fato do Prota só se importar com pagamento com o celular, mas o Prota questiona o fato dela se importar somente com a distância. Mas o Prota logo lembra que os produtos que ele compra que são saudáveis são até bons nesses mercados, como sorvete low carb. E o Prota fala que ele até mesmo comprou alguns sabores quando voltava da sua faculdade, pensando na Aya nesse tipo de coisa, e ela já corre para pegar os sorvetes e pergunta qual é que ele vai querer, mas o Prota fala que não importa, já que ela vai experimentar o sorvete dele. Porém, o Prota logo fala para si mesmo que ele falou demais e não deveria ter dito isso. Então a Aya já aproveita a deixa e fala que vai ser um beijo indireto deles.